Feliz sábado, amigos e amigas da Sala 57. Que alegria conversar com você nesta manhã especial. Afinal de contas, o sábado é um dia diferenciado, um dia escolhido pelo Eterno para que você e eu pudéssemos entrar em comunhão íntima com Ele. Por isso, hoje eu convido você que nos escuta a refletir exatamente sobre como você tem usado esse dia especial que Deus colocou como um memorial da criação, um memorial da redenção e aponta para a nossa eternidade. Hoje, estamos juntos refletindo no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, e como esse capítulo é especial. Afinal de contas, é o momento onde Salomão faz a oração de dedicação do templo. Amigos, a Bíblia ela é recheada de muitas orações. Nós temos a oração de Moisés, temos registrado a oração de Ana quando pede um filho a Deus, temos registrado a oração de Josué, a oração de Sansão, temos registrado várias orações de Davi. No próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 17, também registrou uma oração extraordinária. E dentre essa coletânea de orações sobrenaturais, orações que alcançaram o favor divino, nós encontramos exatamente essa oração feita por Salomão no momento em que ele dedica o templo ao Senhor. Salomão se coloca em pé diante da congregação e em seguida se ajoelha e começa a conversar com Deus. Do verso 12 até o verso 42, está registrado cada um desses momentos da oração. A oração ela inicia falando sobre a grandeza de Deus. Aonde Deus poderia habitar? Existe algum outro Deus no céu ou na terra semelhante ao Altíssimo? Claro que não. E Salomão faz questão de deixar isso registrado logo no início. Ele começa com adoração, reconhecendo a soberania do Eterno, reconhecendo os feitos do Eterno. Ele também relembra a promessa que Deus fez a Davi, a promessa que Deus fez a Jacó quando escolheu lá no passado, até mesmo Abraão, para que dele fosse chamada a existência do Messias. Queridos, que oração poderosa! Eu convido você a ler essa oração não somente uma vez, mas 2, 3, 4, 5 vezes ou até mais, para que você consiga extrair o que cada um desses versos pode nos ensinar. De fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. É o que Salomão fala no verso 18. Amigos, depois disso, Salomão ele faz um pedido a Deus. Ele diz assim: atenta, pois a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor. E aí então ele começa a discorrer uma oração extraordinária. Estejam abertos os teus olhos de dia e de noite sobre esta casa. Olha que coisa linda, amigos. E não somente isso, mas na sequência ele vai colocando várias situações em que o povo necessitaria do favor de Deus. Olha só, quando alguém pecar contra o próximo, quando o teu povo tiver pecado, quando o céu deixar de derramar a chuva, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando o teu povo sair à guerra, quando pecarem contra ti e forem levados cativos, quando o estrangeiro fizer uma oração neste lugar, ou aonde eles estiverem, mas que eles voltarem os olhos para a tua casa, quando eles clamarem a ti, ouve, ó Deus do céu, e escuta e atende a oração. Queridos, cada uma das situações em que Salomão descreve nesse capítulo, aonde ele pede o favor de Deus, ele coloca em pratos limpos diante do Senhor
a fragilidade humana. Ele coloca aquilo que poderia acontecer, como que de fato aconteceu, né? A transgressão, a desobediência, tudo isso, tudo isso que Salomão clama a Deus já havia acontecido e outras coisas haveriam de acontecer e realmente aconteceram como está descrito. Olha só, como a oração espiritual ela é extraordinária, porque ela contempla não somente o que já havia acontecido, mas Salomão aqui ele projeta os olhos até mesmo para o momento em que Israel foi levado de cativeiro, mas o Senhor ouviu a oração. Queridos, eu gostaria de perguntar para você como tem sido a sua vida de oração. Muitas vezes nós sabemos da eficácia da oração. Acredito que você que me escuta já teve uma experiência de oração que foi respondida, uma experiência que marcou a sua vida. Eu tenho certeza disso. Todos nós temos. Eu tenho muitas histórias em que o Eterno ouviu a minha oração. Mas ontem, enquanto eu meditava nesse capítulo, eu entendi que existe um meio de oração muito especial que Deus pode nos ouvir e atender quando fazemos ela diante da casa do Senhor. Diante da casa do Senhor. E eu vou fazer um teste com o meu Deus. Não para testá-lo, a sua soberania, nada disso, mas porque eu quero ter experiências mais profundas de resposta à oração. E eu vou começar a fazer algumas orações específicas dentro da casa do meu Deus. Assim como Salomão, nesse momento aqui, pede o favor e a bênção de Deus sobre o templo. E ele faz menção a atendimento de Deus exatamente a esse local. Eu quero ter experiências nesse sentido. E eu quero convidar você também a entrar na casa, nos átrios do Senhor, com uma oração sincera. Independente de qual seja o pedido, eu quero que você olhe para o que Salomão descreve aqui no capítulo 6 e que você entre com humildade diante do Eterno, para que ele ouça o seu clamor. Amanhã, nós vamos meditar no capítulo 7, porque o capítulo 7 é quando a glória do Senhor enche o templo e Deus responde à oração de Salomão. Mas hoje nós estamos falando sobre a oração. E aí eu quero que você reflita: será que o seu pecado, você tem orado sobre ele? Será que a escassez de chuvas, de bênçãos dos céus não é resultado do seu pecado? Será que a fome, não somente física, mas a fome emocional, a fome espiritual, não tem sido também resultado da falta de oração? Será que as guerras que você tem enfrentado, aonde você e eu somos derrotados, será que isso não é exatamente falta de oração? Veja, essa oração de Salomão, ela é muito mais do que uma oração coletiva para a nação de Israel. Na verdade, ela é uma oração pessoal. E eu quero que você se debruce sobre ela, que você faça essa oração, que você repita essa oração como sendo você clamando ao Deus eterno. Pôs-se Salomão diante do povo e se ajoelhou diante do Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. Que o Senhor também ouça a sua oração, querido amigo, querida mãe, querido pai, querido filho, querida esposa ou esposo que clama ao Senhor. Que o Senhor te ouça. Um grande abraço, um ótimo sábado e amanhã nos encontramos na sala 57.